Henrique VIII, um dos mais famosos e conhecidos reis da Inglaterra. Ele nasceu em 1491 e morreu em 1547. Eu já falei para você aqui no programa, um dos nossos primeiros programas Só Livros, sobre esse livro aqui, A Irmã de Ana Bolena, que fez muito sucesso. É da autora Philippa Gregory, autora inglesa, que nasceu no Quênia, aliás. E é um calhamaço também, mas é um livro imperdível, maravilhoso, inelargável, que conta a história da irmã da Ana Bolena. Como você sabe, a Ana Bolena foi a segunda esposa do Henrique VIII, e ele mandou matar ela, acusou ela de bruxaria e mandou matar. Mas, assim, ela tinha uma irmã, a Maria Bolena, que antes dela foi amante do rei. Por quê? Porque a família Bolena era uma família importante na Inglaterra daquele tempo, e as famílias que estavam próximas ao rei, à corte, frequentavam a corte, usavam as suas meninas, né, para tentar torná-las amantes do rei. Para quê? Para conseguir prestígio, porque sendo a família da favorita do rei, ótimo, ganhavam títulos, terra, títulos de nobreza, favores do rei e tal, e ficavam importantes dentro da corte. E as meninas eram usadas mesmo, assim, descaradamente. E a Maria Bolena foi uma dessas meninas. Ela tinha 13 anos, ela já era casada, mas a família jogou ela para cima do rei. O rei se apaixonou por ela e virou amante dela. Ele era casado há muitos anos, há quase 2 décadas, com a filha da Rainha Isabel, da Espanha, a Catarina. E a Catarina de Aragão tinha tido alguns filhos do Henrique, mas a maioria ou nasciam mortos ou morriam muito pequenos. Só a princesa Mary, Maria, tinha vingado, sobrevivido. Era uma menina e não interessava. Ele precisava de um filho homem para sucedê-lo no trono. Ele teve 2 filhos com a Maria Bolena. A primeira foi menina, que se chamou Catarina. E o segundo foi menino, que se chamou Henrique. E viveram, mas eram bastardos. E aí chegou da corte da França a irmã da Maria Bolena, a Ana Bolena. E o rei logo arrastou as asinhas para cima dela. A família botou ela para quebrar mesmo, para convencer o rei a ficar com ela. Mas ela era muito ambiciosa. Ela não queria só ser mais uma amante do rei e ter mais filhos bastardos dele. Ele já tinha outros, inclusive, além dos que ele teve com a Maria Bolena. Mas a Maria Bolena passou meio despercebida, assim, na longa história dos 6 casamentos, uma história trágica do Henrique VIII. Então, a Philippa Gregory resgatou a história da Maria Bolena, que é uma história muito linda, porque no fim ela acaba se casando por amor, que era uma coisa muito rara naquele tempo. Depois que ela já tinha sido amante do rei, blá, 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 blá. Então, esse livro virou filme. E a outra garota Bolena, e fez muito sucesso. Foi um best-seller e tal.
Mas eu já falei desse livro para você aqui, né? Então, hoje eu quero falar do outro livro da Philippa Gregory, que é A Herança, da Ana Bolena. Bom, esse primeiro, A Irmã da Ana Bolena, é todo narrado pela Maria Bolena. E esse aqui é narrado por outras personagens dessa história e por cada uma das mulheres de Henrique VIII que se sucederam à morte da Ana Bolena. Ana Bolena foi decapitada, acusada de ser bruxa, de causar impotência sexual no rei, ou infertilidade, tudo confundido, de ter dormido com o irmão, o que ninguém sabe se é verdade, mas parece que foi verdade, porque ela estava tão desesperada para ter um filho homem, e ela tinha tido a Elizabeth, que no fim, lá muitos e muitos anos depois, virou rainha. Mas a Ana Bolena não conseguiu ter um filho homem. E o rei precisava se livrar dela. Então ele mandou matar ela, fez um processo lá, acusou de bruxaria, de ter muitos amantes. Nem tudo era verdade, quase nada era verdade. E, enfim, ela morreu decapitada. E aqui nesse livro tem as reflexões também, além da história narrada por cada uma das mulheres que sucederam a Ana Bolena no trono, menos a última, aqui não tem a última. Também é narrado pela Jane Bolena, Lady Rochford, que era casada com o irmão da Ana e da Maria Bolena. E ela contribuiu para a condenação da Ana e do irmão. O irmão também foi morto, né? Também foi decapitado. Mas ela se safou. Então é muito interessante. Aí tem a história de cada uma delas. Quem são elas? Depois da Ana Bolena, o Henrique VIII casou-se com a Jane Seymour, que era uma das damas de companhia da Ana Bolena, e que era de uma família rival, Seymour, rival aos Bolena. E aí a Jane conseguiu ter um filho homem. Deu um filho homem para o rei, que é o Eduardo, que chegou a ser rei. Quando Henrique VIII morreu, o Eduardo tinha só 6 anos e a Jane também já tinha morrido. Mas ele também morreu jovem. Bom, a Jane Seymour morreu supostamente de febre puerperal, depois do parto, alguns dias, 2 semanas, depois de dar à luz ao Eduardo. Aí o rei precisava de outra rainha, porque um filho só, legítimo, ele tinha os bastardos, mas 2 meninas legítimas, uma da Catarina e a outra da Ana, respectivamente a May Tudor e a Elizabeth, que virou rainha no fim, era pouco, ele precisava mais um filho. Aí ele mandou buscar uma lá na Alemanha, porque aí atendia interesses políticos dele. Tinha sempre aquela briga, Inglaterra, França e Espanha, e ele tinha ficado mal com a corte espanhola, porque afinal ele renegou a Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Ele foi para o Papa e disse:
Eu me casei com a mulher do meu irmão, tá errado, esse casamento é inválido, o Papa não engoliu. Ele rompeu com o Papa, com a Igreja Católica, fundou a Igreja da Inglaterra, onde ele era o chefe absoluto, enforcou padres católicos, tomou propriedades da Igreja Católica, transformou abadias em castelos. Ele aprontou 1000. Aí, casou com a Ana Bolena. Ana Bolena ele mandou decapitar. Casou com a Jane Seymour. A Jane Seymour ficou grávida, teve o Eduardo, filho, e morreu logo depois. Aí veio a Ana de Cleves, que era uma alemã desengonçada, com padrões de comportamento, roupas e modas completamente diferentes da corte inglesa. Aliás, ela vinha da Alemanha. E todo mundo achava ela muito estranha, mas ela era uma mulher muito interessante, muito sábia. Bom, mas o Henrique não conseguia nada com ela, porque ele não se sentia nem atraído por ela. Ele já era meio, devagar, já estava com 40 e tantos, 48 para 49 anos, tinha uma ferida na perna que me fechava, que ele tinha adquirido num torneio, numa justa, e depois essa ferida, quando ele levou um tombo numa outra justa, anos depois, Justa, você se lembra, aquela briga de Idade Média, vem 2 cavaleiros, um com a lança apontada para o outro, um cai e tal, e numa dessa o Henrique foi lutar, caiu, a ferida reabriu e nunca mais fechou. Então ele cheirava mal, ele era mal-humorado, ele mudava de ideia do dia para a noite e tal. E a Ana de Cleves, na corte, como rainha, já se aproximou muito do Eduardo, filho dele, e ela vai narrando aqui a história dela. Até que ele resolve que também o casamento dele com ela não era válido, porque ela tinha tido um compromisso anterior lá na Alemanha com outro sujeito. Ele dá aquele nó que ele sempre costuma dar, e consegue anular o casamento dele com a Ana de Cleves. Mas essa foi a única mulher das mulheres dele que sobreviveu a ele. Que a Catarina, banida da corte depois de 20 anos de casamento, a Catarina de Aragão, a espanhola, morreu com 50 anos de idade antes dele, quando a Ana Bolena ainda era rainha. Aí ele matou a Ana Bolena, casou com a Jane Seymour morreu, ele mandou buscar essa Ana de Cleves, que ele só viu por um retrato, e o pintor caprichou, Mas aí ele conseguiu também declarar o casamento dele com a Ana de Cleves inválido. Mas com ela ele fez um acordo, ele não mandou matá-la. E ela foi morar num palácio na Inglaterra, com uma bela pensão, com propriedade produtiva, que rendia e tal. E ficou lá, e ela sobreviveu a ele. E depois da Ana de Cleves, ele se casou com uma das damas de companhia dela, que era uma menina. Ele tinha 48 anos e ela tinha 15. Era Catarina Howard. Era uma bobona, uma menina deslumbrada por estar na corte, por ter os favores do rei. O que aconteceu? Essa ele também mandou matar. A mesma história. Arrumou uma história de adultério, arrumou uma história do passado dela, que ela não era virgem, que ela tinha tido um caso, e mais uma rainha, mulher de Henrique VIII, foi decapitada.
E aí, por fim, ele se casou com a Catarina Parr. Você vê, ele teve 3 mulheres chamadas Catarina, 2 chamadas Ana, que é a Ana de Cleves e a Ana Bolena, e uma chamada Jane, que é a Jane Seymour. Que alguns historiadores dizem que ele amava a Jane Seymour. Pode ser, ninguém sabe. E aí, por fim, ele se casou com a Catarina Parr. Mas o livro para aqui, antes do casamento dele com a Catarina Parr. Termina com a Ana de Cleves, se mostrando uma mulher, finalmente, depois da morte dele, livre e independente, na Idade Média. Então, é um livro muito interessante, muito interessante. Vou ler uma frase. Tem que pôr os óculos, né, Felipe? Há um silêncio entre nós quando percebemos a simples verdade do que está sendo dito. Somos 2 mulheres que reconhecemos que não podemos controlar o mundo. Somos atrizes para os desejos deles. Tudo que podemos fazer é tentar sobreviver ao que aconteça em seguida. Isso é a Ana de Cleves conversando com a Catarina Howard, que vai sucedê-la como esposa do rei. Essa Ana de Cleves era muito legal, sim. Então, a Philippa Gregory te conta aqui as histórias dessas mulheres. É um livro absolutamente imperdível. Já falei da Philippa Gregory para você. Ela é uma escritora maravilhosa, ela tem inúmeros livros, romances históricos, um melhor que o outro, né? E é isso. Então, essa é a minha dica de livros para você hoje. Mas na semana que vem, no nosso próximo programa, vem o quê? Vem A Sexta Mulher, que é da Susannah Dunn. Essa não é a Philippa Gregory, é outra escritora inglesa, mas esse livro é muito lindo, porque ele se passa também depois da morte do Henrique VIII, e essa sexta mulher dele... no programa que vem você vai saber o que acontece, tá bom? Mas hoje a minha dica é A Herança de Ana Bolena, de Philippa Gregory. E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você, na sua FM TV e na sua iluminada Janela da Paulista. Então, com Philippa Gregory e A Herança de Ana Bolena, When I grow
Até a próxima, gente. Até a próxima.